Olá, boa noite a todos. Vamos começar mais uma live. Tá aqui, Espiritismo Sem Fronteira. Isso, aí vai entrar agora. Vamos fazer nossa live. Olha ele aí, o nosso amigo Raul Carlos. Tudo bom, Raul? Tá me ouvindo? Você tá baixinho. Eu não tô te ouvindo direito, não. Tá baixinho. É assim, não tô ouvindo, tá muito baixinho. Não é melhor tirar o fone? Tenta. Melhorou agora? Ah, melhorou. Melhorou, né? Então, Raul Carlos, como é que você está? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Que, que ótimo. Então, a gente vai começar aqui agora, né? A nossa live é sobre o mundo de regeneração. O Raul Carlos, ele é um dos, né, mantenedores do canal Espiritismo Sem Fronteira, né? É o Raul Carlos e a Rebeca, né? Isso mesmo? E você está falando de qual cidade, Raul, para nós sabermos? Olha, a gente tá de São Paulo, mas a Rebeca ela é de Manaus. Tá baixinho. Será que tem uma coisa errada com o volume aí? Porque tá ouvindo baixinho. Será que sou eu também? Deixa eu ver, fala. Por aqui tá tranquilo, Ah, tô te agora ouvindo melhorou. bem. Tem alguma coisa errada aqui comigo aqui. Pois é, você tá falando que você é de São Paulo? Isso, sou natural de Recife, Ah, mas no sim. momento estou residindo em São Paulo. Ah, legal, legal. Pois é, meu nome é Ed, eu sou de Brasília, sou do canal Somos Espiritismo, né? A gente vai conversar aí, né? O nosso tema é sobre o mundo de regeneração. E, assim, o mundo de regeneração é a nossa, digamos assim, a nossa próxima parada, né? Se até agora não mudaram, né? Nós estamos É, saindo de um mundo de provas e expiações, né? E vamos entrar no mundo de regeneração. Mas o que eu estou falando, né? Vamos explicar um pouquinho. Na doutrina espírita, só fazer uma introdução, viu, Raul? Na doutrina espírita, nós todos sabemos que nós temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes ou ditosos e, por fim, os mundos assim, celeste, celeste celestes. divino. Exatamente. O mundo assim que são mundos que a gente, né, não tem tutano ainda para entender, né? De tão elevado que ele é. O mundo de provas, o mundo primitivos é a primeira categoria dos mundos, né? E são mundos que ainda não existe nem o bem nem o mal, simplesmente a primeira experiência do espírito, né, encarnado. Quando entra na categoria de provas e expiações, aí já começa a ter aquela noção do que é o bem, do que é o mal. De repente, o mal começa a ter predomínio, aí só que vai andando, aí o bem começa a predominar sobre o mal. Aí é quando passa para o mundo de regeneração, que aí o bem predomina. O mal é a exceção, existe, mas assim, é muito pouco. Os mundos felizes ou ditosos que são aqueles mundos onde tem os espíritos evoluídos, né? Já não existe mais, não há de se falar mais em mal. E os mundos celestes é aqueles que a gente não tem como descrever, né? Igual eu falei, falta tudo tanto para a gente ainda, né? E o que você tem a dizer, algo sobre o nosso tema? Olha, sobre hoje eu estava pensando, comecei a meditar, Raul, auto-meditar, tá muito baixinho. Tenta tirar o fone. tirar o... Tá ouvindo agora melhor? Ah, bem melhor agora. Vixe, ó, bem melhor. Bom, e então hoje eu estava refletindo, né, sobre a oportunidade que a gente tem, né, de fazer parte da transição que nesse momento está acontecendo.
e que a gente pode tirar um grande aprendizado, né? E experimentar sentimentos novos, sentimentos esse que vai resgatar, né? O que já vem latente. A gente vem de um plano primitivo, passou por provas e expiações, está, na verdade, passando por provas e expiações, e a gente está encaminhando-se para a regeneração. Então, assim, eu me considero um pouco de sorte minha, porque eu estou, neste momento, aqui, experimentando dessa oportunidade e, ao mesmo tempo, fazendo dela uma grande, como eu posso dizer, né, já citado antes, uma oportunidade, né, para mim resgatar, né, e quem sabe eu esteja aqui também futuramente, né, para experimentar do mundo regenerado já. Exatamente. Oi, pode falar, pode falar. Não, pode falar, que eu separei aqui uns dois textos, um de Emmanuel, do livro Joia, e também outro de Emmanuel, por Chico, de Pão Nosso, do livro Pão Nosso. Mas no decorrer da live eu falo. Bom, eu tive a oportunidade de ouvir hoje uma palestra com o Divaldo Franco, e justamente sobre esse tema, né? Claro, né? A gente, né, tem que se preparar, tem que, né? Apesar de ter tudo na memória, a gente não pode confiar só na memória, né? Tem que buscar as fontes, né? Realmente. Você mesmo postou aí, lendo um livro aí sobre o tema, né? Tal, eu vi, né? Que você estava bem afiado aí no tema. Então, Raul, o Divaldo falava para gente que existe uma certa especulação aí de que o Chico Xavier teria dito que o mundo de regeneração, o processo vai começar lá para 2050 ou 2057 e assim, um buchicho aí, uma fake news, né, nesse sentido, né, porque não tinha fonte comprovada, mas o próprio Divaldo Franco, ele asseverou de que o mundo de regeneração ele já está em franco processo, está acontecendo já. Então, assim, não querer ser assim alarmista ou ficar falando coisas assim de que sobre essa história de transição planetária que sabe assim que gera polêmica, não. É dizer assim apenas que certos acontecimentos aí são preparatórios para que a gente tenha realmente esse mundo de regeneração no futuro, né? Mas assim que esse processo já começou já. Agora essa transição vai depender mais da gente do que aqui nós encarnados do que eles lá em cima, né? Os espíritos evoluídos. Porque o que é o mundo de regeneração na verdade? Ele é a transformação do espírito, é a transformação moral, certo? Não é porque no mundo de regeneração vai nascer umas árvores diferentes na Terra, como é que fala? A cor da areia vai ser, sabe? Não, nada disso. A água vai ser. Não, 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 não. É a transformação moral do espírito. Então, assim, hoje em dia a gente percebe que na Terra o bem predomina. Existe o mal, mas o bem predomina. O que acontece é que para a nossa imprensa hoje, a nossa opinião pública, a mídia, né, jornalística, divulgar as coisas boas não dá tanto ibope assim, igual as coisas ruins, as coisas más. Tá dando ibope, mas não é tanto assim. Um exemplo, por exemplo, assim, o que acontece. Se eu sair na rua e um cachorro me morder, isso não vai sair na televisão, no jornal, nada. Agora, se eu sair na rua e morder um cachorro, vai. Então, assim, aquela Realmente. coisa esdrúxula, aquela coisa assim que enche os olhos, assim, que choca, é isso que faz, que dá ibope. Mas a culpa é da imprensa? A culpa são das mídias, dos telejornais? Não. A culpa é da gente, porque a gente é que escolhe o que a gente quer ver. Então, assim, as atitudes boas, aquela coisa assim, por exemplo, todo domingo de manhã, antes da pandemia, né, eu lembro, todo domingo de manhã tem um monte de gente que acorda cedo e vai para os hospitais, para os orfanatos, para os presídios, para os grupos espíritas, para as igrejas evangélicas, igrejas católicas, templos budistas, muçulmanos, candomblecistas e da Umbanda.
todas as religiões do bem e vai lá fazer a coisa boa. Isso não sai na televisão. Agora, quando acontece, por exemplo, uma tragédia, um maluco aí lá nos Estados Unidos pega uma arma e sai metralhando geral aí, sim, sai na imprensa. Porque a gente gosta, nós, pessoas, gostamos de consumir isso, infelizmente. Não digo eu, você e nem quem está assistindo a gente aqui na live, não, mas assim, nós no geral, sabe? Com certeza, é como você disse, né? É uma condição moral, Isso. né? A gente não pode exigir do outro aquela condição em que a gente talvez não tenha, né? É geral, ela é global. Assim, quando a gente puder, né, eliminar disso, né, os espíritos superiores, não me recordo mais se é no Evangelho ou se é no Livro dos Espíritos, eles afirmam que quando pudermos eliminar de vez o egoísmo no planeta em questão, a gente entra, né, em outro patamar, né? Então, eu acredito que a gente saindo desse patamar em que nos cega, né, que é o egoísmo, e a gente puder eliminar, a gente realmente experimentará de outros sentimentos, né? Experimentará de talvez uma mídia que valorizará, né, boas atitudes. Como eu fiquei muito feliz com a notícia que muitas pessoas que marcaram datas especiais para esse ano e que não aconteceram por conta da pandemia, estão crescendo a solidariedade, ou seja, estão retribuindo com as pessoas que estão sendo mais afetadas socialmente, né? Eu vi uma reportagem, na verdade, que um casal, ele desistiu do seu casamento, mas na verdade fez o casamento, porém construiu um restaurante para distribuir para as pessoas a alimentação. Ou seja, eles, ao invés de compartilhar com um ciclo fechado sua felicidade, eles compartilharam com pessoas desconhecidas, né? Pessoas que não vinham eles, ou seja, o amor ele está se expandindo. Por isso que eu acredito no que você fala. Eu acredito no que Divaldo afirma, que a transformação do mundo está acontecendo, né? Raul, só queria mandar aqui um abraço aqui para quem está nos assistindo agora. Muito obrigado por todos que estão participando. A Betânia Paiva, ela fala que aprendeu muito com as palestras espíritas a selecionar melhor o que ela vê e o que ela ouve, né? Isso é uma observação muito importante, porque eu acredito que essa experiência dela não é somente dela, é de todos nós, né? Eu, você, até os grandes palestrantes espíritas aí também. A palestras, Davi entrou, muito, né, eu queria agradecer, Espiritualizando a Geise 7, o Transporte Tio Leal, tá aqui, a Elidíssima, minha esposa, né, mandar um beijo, ela tá aqui na sala aqui acompanhando a gente, ela tá aqui dando a força, a Carlinha Kendi 7 também, a Lili Sama, sabe, enfim, Pimentel, Beca Neves, Andy, Nana, todos, assim, mandar um abraço para todo mundo aí que está nos assistindo, nos acompanhando. Mas, Raul, o que você preparou para a gente aí? Você, né, falou que, né, vê que você estava bem agarrado aí, né, bem afiado e tal. O que você separou aí para falar com a gente? Olha, eu preparei umas duas mensagens que estavam até guardadas, né? Mas eu acredito que foi uma boa inspiração, né, para trazer hoje. E eu já fui direto na mensagem, eu nem sabia, mas já fui direto, graças a Deus. Mas antes disso, eu quero mandar um abraço para todos que estão nos assistindo e agradecer pela participação, que é muito importante para a gente, dando apoio, claro, e também disseminando, né, a doutrina que é tão importante para a gente. Um abraço especial para Andresa e Rebeca, que nos acompanham nesse momento.
E a todos, claro, né? Eu não estou conseguindo visualizar, mas agradeço de coração. E a mensagem que eu separei aqui pra gente foi, deixa eu ler o título, Em torno do futuro, de Emmanuel por Chico, do livro A Joia. E ela começa assim: não precisas procurar adivinhos para saber o que te espera, nem necessitas daqueles outros que te descubram o passado, que já conheces pelas próprias tendências. A vida é o presente vivo e imperecível. Na tela das horas, somos o ontem que se foi e seremos o amanhã que se virá. A semente plantada resume todas as nossas cogitações em torno do porvir. Terás o que cultivas, não colherás figo na macieira e vice-versa. Ciente que todos os pensamentos e atos são sementeiras de destino, seleciona o material que consideres adequado à tua felicidade e centraliza-o ao serviço do bem aos semelhantes. Do que dereis presente, reconsiderarás o resultado do depois. O futuro começa agora. Cede hoje a vida o que possuas de melhor, e amanhã aquilo que a vida tenha de melhor te responderá. Essa é uma das mensagens que eu separei para hoje, né? E assim que ela está muito presente, né? A gente quer saber sempre o futuro, não quer esperar, né? A nossa sociedade, infelizmente, tem medo do que vem adiante, né? E me acalma sempre. Eu sempre digo para as pessoas próximas: viva um dia de cada vez, viva com calma. Tudo está no plano de Deus. A espiritualidade, ela sabe o que faz. Então, que a gente possa confiar mais, ter mais fé neles, crer em Deus sempre e nos seus desígnios e ter resignação, né? Exatamente. Eu quero destacar aqui a presença aqui do GAN, Grupo Arte Nascente, que é um grupo musical e que tem também teatro e artes visuais, que é lá de Goiânia e que a gente vai estar fazendo uma live semana que vem. Mas assim, sobre o que você falou, Raul, a gente fala assim em transição planetária, isso gera uma certa ansiedade, né? Assim, às vezes na pessoa que não está às vezes muito conectada com a doutrina espírita ou até mesmo com uma religião assim que realmente é consoladora, né? Porque transição planetária remete a gente para o futuro. Então, assim, a gente sabe que o excesso de futuro, ou seja, ficar demais, aquela coisa pensando demais no futuro, causa ansiedade, né? Então, assim, quando você fala que a gente deve aquietar, né, o coração, aquela coisa toda, mais é isso, é confiar no porvir, ou seja, fazer a coisa certa, nós temos que fazer a nossa parte, fazer aquilo que a gente acredita que está se fazendo para o bem, de forma que isso traga paz para os nossos corações, e principalmente corações alheios, né, do próximo. E dessa maneira, confiar também, né? Acreditar num porvir melhor, que as coisas que irão acontecer não vai ser dessa, assim, cheio de... igual eu falava assim antes, né? Um cataclismo, a Terra vai se acabar com fogo, com água, não sei o quê, essas teorias apocalípticas, né? Que, na verdade, são frutos de uma má interpretação da Bíblia, né? Vamos falar a verdade, né? E, assim, então, quando a gente consegue acerenar o coração, a gente consegue esperar melhor. Esperar o quê? É você cultivar esperança, né? Ter uma esperança de um futuro melhor, que as coisas vão ser boas, né? É aquela coisa, né?
o futuro não pertence a nós, né? O futuro pertence somente a Deus. Então, o que a gente pode fazer com relação a isso? Nada, só confiar, né? A gente planeja, a gente procura fazer as coisas da maneira certa, né? Mas nós estamos imersos numa programação kármica, né? Antes de nós reencarnarmos, antes de a gente vir para cá e a gente vestir esse avatar, né? Que é esse corpo de carne e osso que a gente está agora, é um avatar, né? Claro. A gente programou algumas coisas. E fazer o quê? A gente vai ter que passar, né? Claro que as coisas que a gente programou nem sempre é aquela coisa a ferro e fogo, né? Tem aquela historinha, né, que os palestrantes espíritas adoram contar, né? Que uma pessoa ia reencarnar para perder um braço inteiro porque tinha feito coisa errada em vida passada. Só que ele foi uma pessoa muito boa, foi uma pessoa que fez a coisa certa, confiou. Aí ele perdeu o dedinho, né? Sei lá, eu acho que esse dedo aqui, não sei. Porque foi atenuado a pena dele, né? Porque ele podia pagar o mal que ele tinha feito em vidas passadas com lágrimas, mas ele preferiu pagar com suor, né? Então, assim, ou seja, trabalhando no bem, sendo uma pessoa boa, aquela coisa toda. É uma historinha, assim, até ingênua, mas é boa, ela tem um fundo de verdade interessante. Então, as coisas não são, assim, um determinismo imutável, não, de maneira alguma. A gente pode, sim, nós somos senhores do nosso destino. Nós é que fazemos o nosso destino. Se eu, de manhã, acordar e não sair da minha cama, ficar deitado, e falar assim que eu acredito, eu tenho fé que tudo vai vir na minha mão, até certo ponto, vai. Mas depois não vai vir mais, não. Então, assim, por isso que eu falo, nós somos senhores do nosso destino, porque a gente faz o nosso destino. Se eu quero ser uma pessoa boa, eu quero herdar a terra de regeneração, eu tenho que agir agora. Agora também, se eu quero ser uma pessoa ruim, uma pessoa assim, digna do mundo primitivo, é só usar meu livre-arbítrio e fazer. Só que aquela história, a gente pode fazer tudo, pode, mas só que tem consequências. Aí as consequências podem ser ruins ou podem ser boas. Nós é que escolhemos. Não tem aquela frase do Chico Xavier, né? Ninguém pode voltar atrás e mudar o passado, mas a gente pode começar agora e definir o futuro, né? Ter um futuro melhor. Então, assim, o mundo de regeneração é bem isso. Então a gente não adianta ficar ansioso, né? Que vai ter transição planetária, tal, não sei o que, sabe? Assim, que vai ter, vai, mas só que aquela coisa, né? É, a gente que escolhe como passar por isso. Com certeza, a gente realmente, eu sempre digo para mim, para as pessoas que estão próximas a mim, que somos donos da nossa felicidade, né? Que somos donos do nosso próprio futuro. Mas eu falo no sentido de a gente escolher hoje o que é certo e evitar muitas coisas. Porque existem situações que é kármica e a gente não pode interferir, mas existem coisas que a gente tem que interferir. Por exemplo, no nosso dia a dia. O nosso dia a dia, eu posso tornar o meu dia fantástico e produtivo. Posso. Apesar de estarmos nesse momento, pode ser. Eu posso plantar, eu posso regar sem sair de casa. Ou seja, eu posso aproveitar o momento em que estou em casa com a minha família para resgatar sentimentos, resgatar oportunidades valiosas que talvez futuramente vá demorar um pouco para a gente ter novamente. Então, eu vejo muito esse momento de transição, um momento de resgate para nós podermos. Eu sempre digo para as pessoas que me perguntam ou falam comigo, eu sempre teclo naquela mesma. Aproveite sua família. Aproveite o momento agora em que elas estão ali, dentro da sua casa, ali olhando, sempre acordando com você, dê bom dia, dê boa tarde, conte do seu dia. Não, meu dia eu não saio de casa. Bom, você não sai de casa, mas eu fiz uma novidade. Eu fiz uma horta.
Eu saí para fazer uma horta, eu saí para fazer isso, eu ajudei uma pessoa, eu dei um casaco, eu fiz alguma coisa. Conte coisas boas, emane coisas boas. Não é obrigado você sair para você ser feliz, para tornar seu dia fantástico, né? Vem sempre de dentro para fora. Nossa fortaleza, nosso coração, mas a nossa casa também é o nosso templo. E o que é que dentro da nossa casa a gente vai ter? O que é que dentro do nosso templo a gente vai ter? Então, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Quando a gente tem momentos em que a gente se entristece, geralmente a gente fecha o tempo. Por que não abrir, né? E aproveitar para se reconciliar, aproveitar para trazer à tona aquilo que a gente já vem pendurando, né? E eu vejo esse tempo para a gente, né, sem igual, né? Uma oportunidade perfeita. Perfeito, exatamente. E também lembrando assim, que os espíritos rebeldes, né, que está aqui entre nós, não só aqui na Terra, né, mas porque existem outros planetas que estão numa condição análoga à da Terra, né, saindo na condição de provas e expiações e indo para uma condição de regeneração, né. O que vai acontecer com esses espíritos que não estiverem antenados com essa coisa da mudança, né, da transição, né, com a transformação moral, que regeneração quer dizer transformação? Eles vão ser convidados a começarem a reencarnar no mundo mais atrasado, né? No mundo que está, por exemplo, agora entrando na fase de provas e expiações. Foi assim que aconteceu, a gente conhece muito bem essa história, né, com Capela, né? Os habitantes capelinos, né? Capela era um planeta, assim, até onde eu sei, né? É um planeta que estava na condição de provas e expiações, passando a ser um mundo de regeneração. Só que havia espíritos lá muito rebeldes e que não estavam sintonizado ainda com a regeneração. Aí o que eles fizeram? Vieram para a Terra, quando a Terra estava entrando na fase de provas e expiações. Aí são espíritos que têm uma evolução tecnológica muito grande, detinham conhecimento assim absurdo, mas não tinha moral nenhuma, não tinha evolução moral nenhuma. Aí vieram para cá, para a Terra. Aí chegando aqui, por isso que hoje em dia tem assim uma explicação nesse sentido das pirâmides, né, do Velho Egito, né, do egípcias, né, assim como outras transformações assim, construções do mundo que são verdadeiros mistérios até hoje para a gente. Então são os espíritos que vieram dessa constelação capelina, não sei como é que é, não lembro, tem muito tempo que eu li sobre isso. E assim, cada vez mais que nós homens estudamos, né, essas construções assim, a gente fica deslumbrado, assim, que vai descobrindo coisas, né, tal, que as pirâmides têm aquele formato, que tem, N coisas acontecem dentro de uma pirâmide, que a pirâmide ela é como se fosse fazer uma conexão com o mundo espiritual, e assim, tem N teorias aí, né? Mas o fato é que construir pirâmides do jeito que eles construíram, na época que eles construíram, sem a tecnologia que se tem hoje, era quase impensável mover blocos de pedra do tamanho que eles moviam e terem lapidado esses blocos de pedra, colocados de uma forma que, se você mede, tem toda uma harmonia, né, as medidas, assim. Quer dizer, quem coordenou isso são espíritos muito evoluídos em questão de conhecimento, sabedoria, essa sabedoria técnica, né, tal, mas não tinha moral nenhuma, tanto é que escravizaram, né, aquelas pessoas que fizeram lá foram escravos, né, e tinha ainda aquela cultura escravagista, né, porém, né, só que eles vieram para cá, mas não foi à toa, eles transferiram um pouco desse conhecimento para a gente, deixaram, né, essas obras aí que a gente estuda até hoje, mas eles adquiriram um pouco de humildade também, adquiriram, porque, né, era muito hostil a Terra, né, naqueles tempos. E assim, depois que eles tiveram uma evolução moral que pudesse fazer com que eles pudessem voltar, eles voltaram para o planeta de
de origem, né? E assim é o que acontece hoje em dia aqui na Terra. Alguns espíritos que ainda são rebeldes, que ainda não entenderam essa proposta da renovação, né? De ser uma pessoa melhor, de vencer a si mesmo, né? De ser melhor do que si mesmo. Talvez esses, se não abraçarem essa oportunidade, não vão poder mais ficar na Terra, reencarnar na Terra. Aí vai ter que ir para outro planeta que está, digamos assim, mais atrasado. Porque nós vamos a gente está aqui na Terra, só que a gente desencarna, a gente vai para uma colônia espiritual aqui perto, aqui, né? Aqui em Brasília, em cima tem uma colônia chamada Alvorada Nova. No Rio de Janeiro, a gente sabe que fica assim, mais ou menos no rumo, a famosíssima, né, colônia Nosso Lar, né? E assim algumas cidades brasileiras têm as suas, né, colônias espirituais. Então a gente vai para essas colônias, fica lá um tempo, que é chamada erraticidade, né? Depois volta, reencarna, sempre usando o mesmo perispírito, né? Só que quando vai para outro mundo, outro planeta, aí vai trocar o perispírito, vai usar o perispírito daquele planeta. Que geralmente assim, o perispírito é adaptado para o mundo onde o espírito vai reencarnar. Aí assim, espero que as pessoas renitentes, rebeldes entendam, né, que a oportunidade está aí, né, é agarrar. E como é que é agarrar essa oportunidade? É se esforçando para ser alguém menos materialista, alguém menos egoísta, menos orgulhoso, né? Já que se nós não conseguimos combater na totalidade isso, porque eu sei que é muito difícil, né? E você vai concordar comigo, Raul Carlos, que a gente fazer o bom combate, que é essa batalha que a gente faz com a nossa condição moral, no sentido de melhorá-la, não é fácil. Não adianta a gente dormir hoje e amanhã acordar. Amanhã eu vou acordar um Chico Xavier. Vai não, vai não. Vai não, meu irmão, vai não, meu irmão. Você vai chegar perto. Mas assim, não é. É, Não, às vezes a primeira contrariedade a gente já tá, sabe? Então, assim, tomar cuidado com essas armadilhas, sabe? De querer, assim, evoluir num pulo. Não existe isso. É dia após dia, é de grão em grão, é metas, a gente fazendo metas pequenas, sabe? Por exemplo, eu gosto de falar isso nas minhas palestras. Hoje eu sou fofoqueiro. Então, assim, isso me incomoda. Olha só, já tem um ponto de evolução aí, porque eu me sinto incomodado com o fato de eu ser fofoqueiro. Por exemplo, não sou não, tá? Aí o que acontece? Eu vou colocar a minha meta, que é o seguinte, eu vou diminuir a minha fofoca. Olha só, não vou deixar de ser, eu vou diminuir. Então, assim, se eu fazia, sei lá, uma média de 10 fofocas por dia, eu vou diminuir para 5. Quando eu diminuir para 5, eu tiver certeza que eu vou diminuir para uma. Até chegar a hora que acabou. isso. Eu vou só escutar o que os outros falar e vou aguardar comigo, fazer uma oração e pedir para Deus, carregue isso em mim. E pronto. Então, assim, são pequenas metas que a gente consegue evoluir. Quando a gente olha para trás, a gente fica assim, assustado. Puxa vida, eu já andei isso tudo, sabe? Então, assim, tomar cuidado com isso. Com essas metas Realmente, malucas, grandes demais. Não, seja humilde. Fica tranquilo. realmente é assim. Eu sempre falo para as pessoas que a gente é um pouco esquecido. Eu acredito que a gente seja um pouco esquecido, né? E eu sempre me trato de uma seguinte forma. Eu disse para uma amiga hoje, eu quero melhorar nisso. Só que aí eu já fiz um plano para mim. E qual seria esse plano? Qual seria essa meta diária para mim? No meu quarto, é cheio de papelzinho. E tem um enorme, dizendo assim, coisas desnecessárias. E para mim, o que é desnecessário? É desnecessário eu ser preguiçoso, é desnecessário eu ser mal educado, é desnecessário uma lista. E de lado dele tem uma outra lista dizendo coisas necessárias para que eu seja bem-humorado, educado, ou seja, eu comparei situações que eu quero deixar de ser
com as quais eu quero. E sempre compartilho para as pessoas e mando até as fotos. Olha, eu leio isso aqui todos os dias, para que eu não esqueça que eu preciso deixar de ser isso e me tornar isso, né? Com o intuito de eu mesmo vencer a mim mesmo. Porque nossos irmãos, muitas vezes, eles dizem assim, eu tenho muitos inimigos, que na verdade não é. O inimigo dele é ele mesmo, que ele deve ser vencido todos os dias. Nossas más inclinações devem ser tratadas como nossas mais. E, ao mesmo tempo, ir trabalhando elas da melhor forma possível. Sem agredir-nos, porque também temos nosso tempo, e cada dia é um dia. Eu sempre digo, hoje eu vou ter um pouco menos. Se eu conseguir, amanhã eu vou me tornar um pouco menos. E assim a gente vai seguindo adiante. Perfeito, exatamente. Raul, eu queria chamar aqui a atenção que mandar um abraço aqui para a Agenda Espírita, que está até falando que foi uma excelente reflexão que você acabou de fazer. Até disse assim, que essa lista das coisas não necessárias e desnecessárias, né? Tá aqui, ó, uma lista que todos nós deveríamos ter. É a contribuição do Agenda Espírita, o Vladimir 5168 entrou. Mandar um abraço aqui para Lili Sama, né? Ela está aqui, ó, verdade, a vida é um exercício. Com certeza, Lili, a vida é um exercício. O NU Ben Bezerra colocou aqui Guanambi, Bahia, né? Né, Bahia aqui ligada com a gente, né? Muito bom isso aí. Alice Cabanês, né? Também entrou, um abraço para Alice. Bárbara Ferreira 624, né? Um abraço também. Renato Prieto, ator, né? Muito legal, obrigado, Renato. Everton, obrigado. Pois é, e com relação a isso aí, é muito interessante, porque o mundo de regeneração, que é o tema que a gente está falando, ele só vai ser possível se nós aceitarmos a regeneração, se nós aceitarmos sermos pessoas melhores. Porque, como a gente falou lá atrás, não é um mundo que vai ser um mundo de regeneração, vai nascer umas árvores diferentes, vai ter uns animais diferentes, uns bichos aí, de repente vai ter macaco se comunicando com gestos. Não, 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 não. A gente sabe que a matéria evolui. A matéria, por exemplo, o nosso corpo hoje é diferente. Nós, homens, né, homens, humanos, né, nós hoje somos diferentes do que éramos lá no mundo primitivo. Os corpos que nós habitávamos lá no mundo primitivo eram corpos adaptados para aquela realidade, que, aliás, diga-se de passagem, uma realidade muito cruel, muito dura e inóspita até, que realmente era só questão de sobrevivência e só o mais forte sobrevivia. Hoje em dia, já não é mais assim. Hoje em dia, não é mais o mais forte que sobrevive. Hoje em dia, nós criamos, através da cultura, da nossa inteligência, nós criamos estruturas, mecanismos, costumes e tantas outras coisas que garante que cada um de nós possa viver, independente da condição, né? Eu imagino assim, no mundo primitivo, uma pessoa nascesse deficiente, ela não seguia muito, não ia muito para frente. Hoje em dia, não. As pessoas portadoras de deficiência física vivem, né, tem uma certa dificuldade, tem. Não vou ser poliana aqui para dizer que não tem, claro que tem, ainda mais Brasil, falando isso de Brasil, né, que a acessibilidade ainda é algo preocupante. Mas, assim, há condição de vida para, por exemplo, quem é portador de algum tipo de deficiência. E a cidadania, pelo menos assim, é o que se tenta, né, tal, aquela coisa. Mas, bom, eu perdi um pouco o que eu estava falando. Eu queria fazer Pode falar. um link sobre a situação, né, que a gente está em relação à acessibilidade, né?
eu li alguns textos que antigamente na Roma e também na Grécia Antiga, pessoas que nasciam com determinadas necessidades especiais, elas eram ditas como anomalias e eram sacrificadas. O pai, ele era obrigado pela sociedade daquela época a se livrar, sendo filho ou não. Então, assim, hoje a gente tem, né, leis que protegem essas pessoas, que são um grande avanço. Temos que melhorar? Temos. Mas já é um começo que, como vem acontecendo já no mundo em que estamos nesse tempo, vem trazendo novidades, vem trazendo formas de enxergarmos e respeitarmos, tirarmos essa visão preconceituosa que é e começar a respeitar as pessoas. A gente tem um grande, ou vamos dizer assim, um surto, né, de pessoas autistas, mas que a gente não percebe e as critica muitas vezes sem saber os sentimentos delas, né? Então, que tipo de cristão ou espírita estamos sendo ao não respeitarmos essas, né? Procurar entendê-los como qualquer outra pessoa e na sua singularidade, né? E eu falo com um pouco assim porque eu trabalho na área da educação, né? Eu estou afastado, mas eu estagiava com pessoas de determinadas necessidades especiais que eram difíceis para ela, porque as pessoas as crianças eram incitadas a fazer elas vergonhosas, mas existiam escolas que abraçavam essas pessoas de tal forma, de tal amor, que surpreendia qualquer pessoa que as via, né? Que a gente lê algo tão áspero que hoje a gente não enxerga, muitas vezes, o que realmente acontece. Né? E eu sempre resgato para as pessoas lerem coisas boas e comparar com o mundo que temos. Né? E é isso. Eu quero só ler aqui, a Betânia Paiva CZ, ela fez uma contribuição maravilhosa aqui. Olha só, Raul Carlos, ela escreveu aqui: acho que, embora haja muitos males na atualidade, o homem tem cada vez mais despertado sua consciência para o bem. Estes movimentos de indignação contra a mazela do racismo é um exemplo. Exatamente, é um bom exemplo. Há 10, não sei, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, isso aí ia passar batido. Hoje em dia, olha aí o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, e por aí vai. E assim, é uma pena que tenha, né, o vandalismo, tenha a violência, né, é uma pena, mas assim, é porque é aquilo que a gente falou. A imprensa gosta de mostrar o pau quebrando, mas as manifestações, na sua imensa maioria, desculpa o pleonasmo, estão ocorrendo de forma pacífica, né? Mas assim, vamos continuar orando, né, para que tudo dê certo. Raul, eu queria ler aqui uma poesia de um amigo meu que é músico também, que é esse aqui, ó. O Alexandre Paredes. Ele tem uma música que tem muito a ver com o tema que a gente está discutindo aqui agora, que chama-se Era de Luz. Eu não sou muito bom com música, né, com violão, tudo, então eu prefiro declamar, né, ler, né. Ele diz o seguinte: é final, sinal de uma nova era que virá. Herdará nossa terra quem tiver no coração a mansidão, o bem e o amor. Deixar para trás a dor e a ilusão. O último bonde vai passar, levando quem não tiver em si
a era de regeneração. Da escuridão nasce uma estrela. É nossa terra de amanhã. Deixa eu contar, não há nenhum segredo. Busca a luz quem quer a luz. Toda luz nasceu um dia em meio às trevas. Se hoje a dor parece mais forte, é porque espera de todos nós a decisão de renovação. Plantar a semente viva do amor. Da tempestade nasce a flor. E sem alarde há de surgir o bem, a verdade, a paz e a luz. Da escuridão nasce uma estrela, é nossa terra de amanhã. Deixa eu contar, não há nenhum segredo, busca a luz quem quer a luz. Então, é isso. Então, assim, esses antagonismos que ele coloca na poesia é interessante. Da tempestade nasce uma flor. Tempestade é uma coisa muito... né? Aí nasce a flor, aquela coisa linda, delicada, né? Assim, que tem uma utilidade, além de ter essa utilidade para a natureza, né? Para a economia natural do mundo, ainda tem a sua beleza, o perfume, aquela coisa toda. A escuridão, estrela, né? Então, assim, é uma poesia maravilhosa e que tem muito a ver com o nosso tema. Super recomendo, viu? Com certeza, vai estar Alexandre entre os meus. Paredes. Ó, isso mesmo. Pois é, então, assim, nessa era de regeneração, a gente tem que fazer isso, né? Se a gente quer a luz, a gente tem que buscar a luz, né? Se a gente quer o bem, a gente tem que buscar o bem. É aquela velha história, né? Se eu quero um abraço, por que não abraçar? Se eu quero um sorriso, por que não sorrir? Né? Se eu quero ser inteligente, busca coisas inteligentes, né? Se eu quero ser uma pessoa boa, busque coisas boas, né? Usa assim, com muita propriedade o livre-arbítrio que nós temos, né? E, assim, dessa maneira, buscando, usando esse livre-arbítrio para buscar as coisas boas, é que a gente vai definir o nosso destino, nossa destinação, né? A gente está nesse planetinha aqui, nossa Terra, né? A gente está nessa viagem evolutiva. A Terra é uma nave-mãe, né? Que está voando aí no espaço, aí, aquela coisa toda, e a gente vai evoluindo. Erra, acerta e vai chegando uma hora que começa a acertar mais, errar menos e vamos embora, né? Então, assim, é aproveitar a oportunidade, buscar sempre assim o caminho da caridade. Caridade, quando a gente dá alimento às pessoas que têm fome, é bom, é ótimo. Quando a gente dá aula para crianças, é bom, é ótimo. Quando a gente ajuda uma pessoa que tem frio, é maravilhoso, é sublime, não tem, assim, não tem nenhum questionamento ao contrário com relação a isso. Mas a gente não pode esquecer da caridade moral também, aquela caridade que sai de dentro da gente. O que é a caridade, né? A caridade é a benevolência para com todos, é a indulgência com as faltas alheias e o perdão das ofensas, né? Benevolência é a boa vontade, a gente sabe, né? É ter boa vontade, sempre. Indulgência é aquele sentimento de perdão, de você já entender o outro. A indulgência não é nada mais nada menos que a empatia, a própria empatia mesmo, que hoje em dia tá precisando muito nesse mundo de empatia, né? Poxa vida, mais empatia, senhor, por favor. Então, assim, quando você está, por exemplo, no trânsito, você toma uma fechada, a pessoa está lá naquela loucura, pô, não sei o que está acontecendo com aquela pessoa, gente. Quando alguém me agride de graça, às vezes me ofende, fala alguma coisa assim, o que está acontecendo com aquele sujeito, com aquele cidadão, com aquela mulher que falou coisas que não tem, sabe, assim, poxa, será que eu fiz? Então, assim, indulgência. Perdão das ofensas é aquela história, né? Quem não precisa de perdão, né? Que atire a primeira pedra, quem não precisa de perdão. A gente nem sabe o que a gente fez em vidas passadas, e aí, já começa por aí, né? Então é isso, é escolher o bom caminho, é escolher essa coisa de fazer o bom combate, ou seja, combater o nosso próprio orgulho, o nosso próprio egoísmo, a nossa própria vaidade, aquela vaidade destrutiva, sabe? Ruim mesmo. E por aí vai. Raul, a gente está caminhando, querendo já ir para o nosso finalmente, assim, você tem alguma coisa para dizer, assim, alguma coisa assim que você, né, gostaria de contribuir aí por nossa live aqui, que está muito legal, estou adorando.
Então tá ótimo. E assim, é uma pena, né, que esteja já terminando. Tá, é um papo maravilhoso. Assim, eu gostaria de, de compartilhar com vocês uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a paciência. É um trecho, né, na verdade, que diz assim: é a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Antes disso, diz assim: seres paciente. A paciência também é uma caridade. E essa mensagem eu sempre leio pela manhã, e gosto muito de ler pela manhã, o Evangelho. E no momento em que eu estava lendo, foi que me clareou um norte, um horizonte, de que eu já tinha lido, apesar da gente ler várias vezes o Evangelho, mas cada leitura é um ensinamento novo, é uma coisa que a gente vai retirar dele novamente, né? Então, assim, a paciência, ela é uma caridade. E eu lembro do Chico, em uma palestra no Pinga Fogo, que ele diz assim: eu deixo a psicografia, mas eu não deixo de fazer caridade. Né? Então, para a gente ver, né, que o quão é importante a caridade, né? É um simples nome, porém com vários significados. Né? E para terminar, eu queria ler a mensagem de Emmanuel, de Pão Nosso, do livro Pão Nosso, que começa assim: no futuro, é o nome da mensagem. E não mais ensinará cada um o seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, que todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo, Cartas aos Hebreus. Quando o homem gravar a própria alma, os parágrafos luminosos da lei divina, o companheiro não mais repreenderá o companheiro. O irmão não mais denunciará o irmão. O cárcere cessará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão a sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constitui-se de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e nos pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Maravilha, Raul, muito bom. Raul, quero mandar aqui um abraço aqui para a Deza 5694, a Tereza Artesanatos, que acabou de entrar. A Deza, a gente falou uma coisa que ela riu bastante aqui, ela deve ter gostado bastante. E ela mandou aqui bênçãos para nós. Muito obrigado, Deza. Olha, eu quero fazer um convite para você, Raul. Hoje, às 20 horas, o Grupo Arte Nascente, o GAN, vai fazer uma live. E é uma live muito interessante. Esse grupo ele é um grupo muito importante para a arte espírita, né, aqui no Brasil, né, e quiçá dizer o mundo, né. É um grupo que eu acompanho já tem muitos anos e ele é realmente um grupo excelente. E
como eu falei, estamos infelizmente caminhando para o final, né? Eu gostaria de agradecer demais, Raul, por você ter aceitado o nosso Eu que convite, por estar aqui na live do canal Somos Espiritismo, falando desse tema tão legal, assim, que não tem como a gente, né, esgotar. A nossa proposta não é esgotar o tema, porque realmente há muito o que se dizer sobre o mundo de regeneração. E, assim, muito obrigado mesmo, né? Quero que você estenda também esse agradecimento à Rebeca, né? Que é a outra pessoa que mantém, né, o canal Espiritismo Sem Fronteira. Queria pedir para todos que estão aqui na live, né? Seguir, né? Siga o canal, né, Espiritismo Sem Fronteira. Conheça lá, as postagens são muito legais, muito boas mesmo. Toca a gente para reflexão mesmo, é muito bom. Siga também o canal Somos Espiritismo. O que a gente faz é uma verdadeira caridade para a doutrina espírita, que é a sua divulgação, né? É isso que a gente faz. O canal Espiritismo Sem Fronteira, que aliás o nome já diz a que veio, né? O espiritismo que vai, né, realmente não tem amarras, né? Vai expandir mesmo assim e tal. E o Somos Espiritismo, né? Que é isso. Então, Raul, muito obrigado. Você quer mandar algum recado para alguém? Quer falar alguma coisa? Assim, só rapidinho, só para a gente finalizar, que falta só 4 minutos. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo até agora e aqueles que não puderam, né, nos acompanhar, infelizmente. E agradecer pelo convite. Gostei muito de estar aqui trocando experiências e aprendizados, que possamos fazer muitos e muitos mais lives por aí, né, com mais temas, trazer muito mais conhecimento para todos. E sigam a gente no Instagram. A gente tem um canal no YouTube que todas as manhãs a gente posta sempre uma oração para a gente começar o dia e também frases de reflexão. Gostaria. Legal, é bom saber disso, o YouTube, né? Pois é. A Lígia Vilelinha acabou de entrar. Ô, Lígia, infelizmente você entrou, a gente já está acabando, viu? Porque não é que a gente está acabando, é que o Instagram só limita em 1 hora, né, a live. E a gente começou às 18, vai acabar agora às 19. Muito obrigado pela presença. Então é isso. Sábado agora a gente vai fazer, Somos Espiritistas, vai fazer outra live com o canal Terceira Revelação, que é o Rafael Ávila. E é um canal muito interessante, é uma live muito boa. Raul, sim, eu estou te convidando para você participar se você puder, viu? Vai ser sábado. Eu vou depois mandar o card aí com a divulgação de horário, aquela coisa toda, porque para memorizar assim, é difícil, porque a gente depois que passa dos 15 anos é difícil guardar na memória certas coisas. Tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, tá bom? Já entrou aqui na contagem regressiva, aí eu vou encerrar. Lembrando que a nossa live aqui, a conversa entre mim, o Ed e o Raul Carlos, vai ficar no IGTV do Somos Espiritismo, para poder assistir, né, quando puder, né? Então é isso. Muito obrigado. Abraço, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.